Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio, dessa vez só um, 18 de 86. Eu sou o Thunder e a Caitlyn não apareceu nesse episódio. Eu sou o Rafa e eu queria muito me interessar mais por 86, mas tá difícil. Eu sou o Igor e o conceito de sonoplastia tá valendo. Aqui é o Maurício e quem acreditou que eles vão morrer tá enganado. Ah, morrer não vão. Vai morrer uma galera, mas provavelmente a piloto vai morrer, provavelmente aquela galera que estão indo com ele vão morrer, mas eles mesmo acho difícil. Ou se for pra morrer, não vai ser agora. Porque eles já falaram, já meio que setaram isso pra gente, que os 5 vão, ou pelo menos uma boa parte deles, vai até o final da história de um âmbito geral. O próprio Shin, por exemplo, sendo literalmente o protagonista dos 86, eu não acho que vai morrer. Mas o ponto em questão não é nem esse, né? Porque de óbvias situações que são geradas que o personagem não vai morrer, mesmo ela sendo perigosa, não é o ponto em questão. Porque o que eu espero, inclusive, que o 86 não queira fazer isso. Porque o que importa é a jornada. O que importa é como que isso vai ser absorvido e o quanto isso vai ser agregado para mundo e personagem. Coisa que a gente tá vendo isso desde do começo dessa temporada. Tá indo muito bem, querendo ou não, por eles escolherem deixar todo mundo vivo, dos 86 que estão aqui na federação. Mas essa missão suicida jogando mais uma Death Flag na cabeça deles, eu não sei se necessariamente é pra ver no ponto da Death Flag em si e não de algo que possa ser muito mais benéfico para deixar esses personagens vivos, mas criar situações que possam ser empilhar problemas, não usando apenas o recurso da morte. Se eu te falar qual das duas opções é, você vai ficar triste. Ih, rapaz, sério? Mas assim? Cara, é porque assim, eu acho que vocês já devem ter falado sobre isso. Inclusive, é a primeira vez que eu tô no Chá de 86. Na verdade, né? Olha só. Minto, eu apareci nos primeiros episódios da primeira temporada, depois, por conta de prova, não deu. Mas qual que é o ponto que o 86 tá tendo na segunda temporada e você consegue perceber? Ela não é necessariamente planejada, essa parte do roteiro, pra combinar bem com a primeira. Porque a primeira foi a adaptação, acho que só da primeira light novel, se não me engano. E foi a história fechada planejada. Porque o 86 na light novel, ele nasceu como só uma light novel, um volume, pra fazer concurso. O que aconteceu com o 86 deu tão certo que resolveram estender. E aí a autora começou a dar uma abrida e estender essas coisas. E tem coisa que você bate, olha e das duas uma, tá, isso não encaixa tão bem, e eu sinto que não vai ter explicação, ou uma explicação mais aprofundada sobre, ou é uma repetição das coisas que a gente tá tendo da primeira temporada já, que já eram bem setadas, porque já era planejado pra fazer daquele contexto. Esse negócio das mortes, principalmente, é só pra criar uma repetição, um pouquinho pra também criar uma construção de tensão e fazer paralelos, mas, no geral, é só porque a autora, ou seja lá quem estiver fazendo, escrevendo a história original, olhou e falou, eu preciso criar um conflito. E a única coisa que eu consigo pensar pra esses personagens, pra esse contexto, é guerra. Então vamos criar a guerra, vamos criar a Death Flag, mesmo que eu tenha que enfatizar isso a todo momento, e a todo momento, ao mesmo tempo, deixe claro que não vai morrer ninguém. Pelo menos o principal, que importe, não vai morrer ninguém. Isso me incomoda, tá me incomodando pra cacete, inclusive. Porque a história tava tendo um rumo mais interessante, sendo inicialmente a parte deles tendo que mudar de atitude nesse novo ambiente, e pelo contexto da guerra, por eles já estarem acostumados. Então, eles têm meio que conflitos, porque eles agem de forma diferente do que o exército do novo país prega. Mas no caso, esse aqui, é só mais um conflito que a gente já viu antes e que, por tanto de ênfase que eles dão,
já deixa claro que não vai morrer ninguém que importe desses 5. Ah, mas vai morrer a capitã lá, a piloto. Ninguém se importa com ela. Vai morrer o Jorginho que emprestou a borracha pro Raiden no episódio 14. Ele não é relevante. Então não tem por que de fato se importar. Em questão de order build, talvez. Mas pra narrativa em si, aquilo não importa. Ele é um resultado, eu diria. Porque, por exemplo, esses personagens que estão morrendo, ou que foram utilizados em primeiro plano pra fazer isso, por exemplo, no episódio do Yujo, o brother lá, que eu não lembro o nome dele, ele tem essa questão, essa função de fazer uma construção temática sobre o âmbito de irmandade, né? Irmandade é errado, do âmbito de conexões de irmão, não, onde coloca a própria Pet como essa função de ser a irmã mais nova do Shin e fazer essas correlações e todo esse sentimento, esse impacto, ele é muito mais por construção e muito menos por texto. Isso daí é uma coisa que o 86 faz. Isso é um mérito que a produção tem, só que a produção perdendo um pouco de qualidade e tempo para finalizar e tempo para polir, ele começa a deixar essa qualidade um tanto de lado também. Porque tem muita questão que é criada por construção de cena, não por roteiro em si. O roteiro de 86, em alguns aspectos, ele é até bem simples, né? A forma que ele vai conduzindo a própria narrativa depois de um tempo, você entende até a própria estrutura e entende quais são os conflitos micros e macros da obra. Não são complexos. E eles têm que ser acelerados, inclusive, por causa que tá puxando o material. E principalmente nessa segunda temporada. Isso daí, meio que você vai entendendo, você vai pegando por osmose ao longo da narrativa. O que me preocupa em questão é quando a própria produção começa a ser muito aquém do que ele era antes. E fazer esses momentos que eram muito mais por impacto visual, por construção de cena, por dar motivo ou por dar razão pela própria cena, e fazer aquilo ter muito mais significado, não apenas pelo texto, porque não que o texto de 86 seja ruim. Ele conecta bem as ideias que ele quer trazer, o âmbito de personagens, diálogos, principalmente, são muito bons e defendem muito bem pontos de vista dos personagens em si. Mas você precisa de uma carga maior, porque de fato você vai estar lidando com um contexto de guerra e morte. E você precisa fazer aquilo ter um certo impacto. Você precisa não fazer essas cenas ou essa morte iminente, que não vai ser dos protagonistas, ser sentida em âmbito de mundo, em âmbito de contexto, em âmbito de cenário, da situação que eles estão ali. Por exemplo, quando eles iniciam um bombardeio, quando eles iniciam a missão e você traz muito do contexto de áudio para tentar criar essas situações de morte e todo mundo morrendo e enfrentando diretamente as Legions de frente a frente, você precisa dar peso a esse momento da história, utilizando nessa escolha áudio, já que visuais, talvez esse episódio deixou bastante a desejar. Então eu entendo de fato o seu ponto, mas eu não acho que seja necessariamente se importar 100% com a estrutura que ele traz. Porque a estrutura é entendível, é mais o resultado do que ele quer fazer com isso. Se é pra... É aquele negócio, se você vai utilizar um recurso, utilize bem ele. E eu acho que o 86 utiliza muito bem os recursos que ele traz. Então, mas esse é o ponto. Eu acho que nesse caso ele não tá. Porque, novamente, o ponto que ele tá trazendo é ser, entre aspas, o mesmo conflito final da temporada passada de eles vão morrer. E lá funcionava porque você tinha toda uma construção que, mesmo que seja simples, era bem aplicada na questão de cada vez mais ia reduzindo, cada vez mais você tinha um personagem que tinha boas interações, não era um personagem qualquer sendo levado, e o conceito dos 86 sempre indo pra morte. Uhum. Ali funcionava. Aqui, como a segunda temporada começa? Ela começa com uma mudança de paradigmas, aí essa mudança muda de novo,
pro mais ou menos o que a gente já tinha, e vai se tendo todos esses todo esse status dos 86 retornando aos poucos. Qual que é o resultado de agora? Os 86 estão indo pra morrer, todo mundo quer que os 86 morram, eles já estão acostumados, só que toda a construção e ideias, a produção, obviamente, por piorar, já não dá uma ajuda. Mas todas as ideias aplicadas já são algo que a gente já tem, então a gente não tem o elemento do primeiro impacto. Então, por a gente já ter uma noção de, eles não vão morrer, não vai ser algo verdadeiramente catártico pra gente, perdão, o peso vai diminuindo cada vez mais. Nisso, eu não tô gostando, porque, como você falou, e eu concordo, a produção de 86 sustenta muito 86, justamente porque ela faz esses momentos mais simples, ou até repetidos, serem catapultados pela forma da construção de cena. Quando você tira isso e o roteiro já fica mais simplificado do que ele já deixa o negócio mais, pelo menos pra mim, maçante. Esse episódio, por exemplo, eu vi ontem, inclusive. Eu tava morrendo de tédio. Porque os diálogos eram coisas que a gente já sabia, tirando o diálogo do Shin com a Momo. Eu roubei essa piada assim. Vou roubar com todo prazer. A gente tava usando mais pet pra não ofender a Momo, mas eu entendo a conexão. E, tirando esse diálogo, todos os outros você já tem uma certa noção ou só de explicativo de como vai funcionar o plano. Uhum. Existe um plano e grandes foda-se. Toda a preparação pra isso. Teve uma sacada legal até deles deixarem a Angie tocando, só que a partir do momento que é fixado no nada, não é nem no percurso da nave, é fixado no nada e os gritos, fica legal, como o Igor falou, pela sonoplastia. Mas se você remove isso, me dá sono de fato. Sim, até uma coisa interessante do que você falou sobre a questão de morte é muito interessante nessa temporada, como não é só sobre isso. E é uma questão que a própria Pet, ou a Momo, ficou batendo nesse episódio, é muito coerente, mesmo que seja maçante. Pelo fato dela, olha, eu não quero perder meu irmãozão. Tá, tudo bem. De novo. Mas a conversa não é sobre isso. Tipo, é sobre isso, mas não sobre o ponto que ela tá falando. Você vai lá e você pode morrer. Ou pode acontecer algo pior. Você se tornar alguém que você não é. Então, é até legal como eles vão fazendo essa amarração, tirando um pouco do próprio contraste entre 86 e a Federação, que já tá sendo muito bem estabelecido. Eu acho legal, inclusive, que eles fizeram no episódio passado, de, olha, quem tá sendo preconceituoso quanto a elencar eles aqui, não são só a Federação, mas eles mesmos estão colocando eles naquela caixinha do preconceito, onde eles falaram, olha, a gente não quer que vocês vão pra frente de batalha pra vocês morrerem. A gente quer colocar vocês aqui porque vocês são os mais eficientes e pode dar mais chance de sucesso. E fez todo sentido pela forma que eles construíram. Agora, o ponto de, olha, o que pode acontecer com o Shin e que pode ser o real revés de uma situação e não a morte, é ele se perder, é ele ser quebrado, é ele virar, digamos assim, uma Legion, ou ele perder a própria sanidade nessa batalha. E isso que começa a ser interessante, porque essa conversa começa a ser veiculada que tem muito mais valor do que o próprio conceito de morte. Morrer, vai morrer genéricos. Vai morrer uma galera. Talvez não os personagens que a gente espera, que são os principais. E eu também não acho que você precisa ficar matando o personagem para dizer que a história é pesada. Ou para criar um senso de urgência. Você pode criar reveses e cargas negativas em cima dos personagens em âmbitos muito mais complicados, muito mais densos. E espero que o 86 saiba fazer isso de uma forma positiva, se não for pra matar personagem. E aqui eles jogaram essa flag. É sobre, não a morte, mas sobre a perda. É sobre a descaracterização. É sobre você virar algo que a gente tá tentando destruir. Então tem outras dinâmicas que estão sendo trazidas aqui. E obrigado por esse Pet fazer isso. Porque até então ela estava tendo poucas conversas positivas ou funções que realmente eram assertivas para a história. E ela, de novo, está trazendo conversas que, por mais bobas e chatas que sejam,
ainda tem contexto e tem valor pela própria forma da personagem. Tá, Thunder, entendi. Hum. Mas eu discordo de 90% do que você colocou. Primeiro aspecto. A narrativa de 86 degringolou pra baixo. Todas as concepções que a gente teve na primeira temporada de construção de, principalmente, questão política, questão social, que foi estabelecida na primeira temporada, e principalmente as conversas que derivavam disso, principalmente pelos albas e a distinção de classe social e a posição de cada um, nessa temporada eles pegaram essa conversa, colocaram debaixo do tapete e fala, a gente vai mudar o plano e agora na federação funciona de forma diferente. Vamos reestruturar e vamos criar contraste com base no que a gente fez na primeira temporada. O que acontece, cria-se inicialmente esse contraste. Quando esse contraste ele parece que não tem mais nada a agregar, ele simplesmente vai para o segundo plano. Então é aquela coisa. Em um momento, a obra tá falando para você, todo mundo aqui quer que você morra. Transição de cena, todo mundo quer que você fique vivo. Transição de cena, todo mundo quer que você morra. Transição de cena, todo mundo quer que você fique vivo. Ou seja, os elementos que você tem para a composição da ideia da federação e utilizar ela como um contraste ao que foi apresentado pela República na primeira temporada, não é funcional. Porque ele apresenta uma coisa, transição de cena apresenta outra. E isso vai e vem com base em quem tá em primeiro plano contracenando. E os 5 personagens que são o alvo de toda essa discussão estão literalmente cagando pra tudo isso. Porque essa dinâmica social que eles colocaram era literalmente pra falar, você tá vendo? A estrutura é diferente. Só que de forma diferente da República, o final é o mesmo. Você vão ter preconceito para com você, independente da sociedade. Beleza, eu entendi a reflexão. O que você vai fazer com isso? Nada. Porque transição de cena, vai lá firme, porque o pessoal aqui gosta de você. Ou seja, eles nem pra dar uma resolução, nem pra alavancar esse conflito pra trazer pra primeiro plano. E os personagens, e os 5 personagens que a gente tem, o conflito deles é literalmente, eu tenho que sobreviver. Indo pra linha de frente, eu tenho que sobreviver. Mas, cara, você tinha esse conflito desde a primeira temporada, só que na primeira temporada eu tinha medo, eu tinha receio, eu ficava instigado e ficava com um senso de alerta se o personagem ia morrer. E agora nenhum deles pode morrer, pela forma como você estruturou a narrativa. Ou seja, o que você fez na primeira temporada, que era um baita de um ponto alto, agora na segunda temporada é um baita do problema, que você tem uma obra de guerra que não pode matar personagem. Então, cara, você tem elementos, tudo que 86 fez, principalmente na parte da federação, é muito pior do que ele fez na parte da República. E olha que na República ele mal trabalhou questão política, de estrutura hierárquica. Aqui ele faz isso e não agrega em absolutamente nada. Porque o único personagem que ele realmente fala alguma coisa é o presidente da federação. Mas não é por ele. É pela caracterização da ideologia dele. Então, cara, a gente chegou num ponto em que 86 ele rumou para um lado em que tudo que ele faz agora é pior do que ele fazia antes. E tudo que ele racionaliza e processa agora é pior do que ele fazia antes. Ao ponto de ter que ter a Pat explanando literalmente o que a montagem de cena estava falando. Então, o que a estrutura narrativa estava contando pra gente foi literalmente o que a Pat expôs. Porque ela não tem literalmente nada pra contar a não ser disso. Então, se ela não aparecer em primeiro plano falando exatamente o que a temática, o que a ideia daquele momento, daqueles personagens estava contando, ela não tem nada pra falar. Então, enquanto na primeira temporada você via por uma transição de cena, por enquadramento, por uma perspectiva, literalmente o que o personagem estava pensando, aqui você precisa colocar uma personagem pra literalmente falar exatamente a ideia, porque senão ela não tem valor nenhum. Então, cara, e não é nem pelo aspecto de produção, é literalmente por isso, pra dar valor pra ela, pra falar, ela existe. Olha por causa dessa ideia. Eu sei, eu já entendi isso. Você não precisava expor expositivamente. E eu não posso criticar, porque justamente o único valor nesse momento que ela tem na narrativa é porque ela participou dessa cena e ela expôs isso. Então, cara, esse é o nível. Pra mim, ele degringolou. O Rafa comentou na própria estrutura da ideia.
Eu vou até mais longe. Eu vou na própria mensagem e na temática. Porque ele pegou todas as mensagens da temática da primeira temporada, jogou para debaixo do tapete, e agora a gente tem uma obra completamente diferente do que a gente viu na primeira temporada. Porque enquanto a Lena tá sentindo a perda e tá continuando a temática, a narrativa e as ideias da primeira temporada, a gente tem a Federação que tá num rumo completamente aleatório, em que agora eles são uns X-Men daquele mundo e eles não podem morrer. E eles resolvem todos os problemas do roteiro. Então, tem um ponto nisso tudo que você falou que eu acho que exemplifica bem. É só esse episódio, basicamente. Porque esse episódio é redundante. Desses pontos que você falou sobre visões e perspectiva da própria federação e trazer de novo o presidente pra falar e... vamos lá, vamos introduzir... Vamos usar esse personagem, esse episódio, pra reforçar a empatia pela loirinha que vai ser a piloto. É basicamente isso. Esse episódio, pelo menos, fez isso. Eu não concordo tanto nos episódios passados, tanto que a gente elogiou bem do 17 pra trás quanto a isso. Mas esse episódio eu concordo contigo. Foi redundante. Foi pior por ser redundante, porque ele tá fazendo a mesma coisa, só que pior, porque agora tem uma produção mais precária, a ênfase que ele tá dando em coisas que a gente já sabe são desnecessárias, a gente tem muito mais preocupação com outras coisas em serem estabelecidas aqui do que de fato com o que eles fizeram, porque esse episódio, a única coisa que agregou foi o lançamento, ou melhor, vamos lançar vocês logo pra frente de batalha, com o discurso de não morre aí, ou e o outro discurso de viva la revolução, e que foi muito ameno, foi muito menor do que a gente sabe que 86 consegue fazer em âmbito de produção para fazer uma cena desse calibre, e de fato o que reforça um ponto que é positivo para a história, que agrega de fato uma outra... Nossa, minha voz tá indo pro caralho. Uma outra questão aqui é sobre o Shin se perder como ser humano e se tornar uma Legion, se tornar aquele cavaleiro da própria Momo. Então, isso é importante. Mas de resto, de fato, eu concordo que esse episódio não agregou nada e foi redundante e foi bem pegado pra fazer tudo isso. Eu acho incrível o que vocês estão falando, porque eu não estava prestando atenção nesses aspectos de 86. Eu acho incrível o Igor e o Rafa dando um tapa na cara aqui, pegou em mim aqui, porque eu estava gostando bastante desse episódio de 86, não sei por que agora, por emoção, por inércia, talvez. Porque parando para pensar agora, até o ponto que o Thunder acabou de falar, dessa questão, avançou dessa questão do Shin perder a humanidade, talvez se tornar a referência do cavaleiro da mini waifu. Até isso é redundante, porque a gente já viu o episódiozinho do cortinho no rosto ali. E eu acho incrível como, por algum motivo que agora eu não sei, eu não percebi esses problemas de 86, porque eu estava seguindo só pela emoção. Eu criei empatia por esses personagens. Esse setup inicial de guerra eu achei interessante, me instigou a querer saber como é que eles vão resolver isso, e talvez um pouco dessa atmosfera militar e épica de combate, que agora eles vão com esse avião, essa sucaca tá muito louca. Sei lá, pra mim conseguiu ofuscar esse tanto de problema que vocês jogaram na minha cara agora. Muito obrigado. Olharei 86 com bons olhos agora. Não, isso é bom pro 86, na real, porque o 86 aqui, mesmo aqui, ele é bom ainda é muito bom em te passar o que você precisa ter pra aproveitar o episódio em primeiro plano. Porque isso, tudo que você falou, é o que tá direto no primeiro plano. E isso aplicado funciona. Mesmo sendo redundante, mesmo eu, por exemplo, falta muita carne ainda pra pelo menos pra mim ter algum valor, o sentimento que ele quer que você tenha e o que ele quer que você pense, ele sempre consegue te direcionar seu olhar pra lá. Então sempre funciona. Eu vou até mais pro lado do Maurício nesse ponto, porque pra mim foi basicamente isso também. A minha questão empática, e tá foda porque eu tô roubando tudo aqui na minha mesa hoje. A minha questão empática tá foda. Caralho, tá difícil. Eu vou parar de mexer nas coisas. Eu tenho que minha mão fica me mexendo automaticamente quando eu falo. Eu também estou muito conectado emocionalmente com 86. E eu também consigo ver o que esse episódio faz pra ainda me manter conectado.
justamente por conta da redundância. Esse episódio literalmente comeu tempo de obra. Se a gente pegasse do ponto de saída dos 86, quando eles falaram que eles se colocaram naquela caixinha de a gente tá indo pra frente de batalha porque eles estão descartando. Corta isso, vai pra cena do Shin com a Momo. Eu não vou descartar essa cena, inclusive. Olha a situação que estamos. E temos esse diálogo. Apresenta a piloto, fala sobre os processos e explica maquinária e âmbito militar e dá esse contexto, dá essa conversa final do presidente falando essas groselhas porque precisa ser demagogo, e segue o trilho, beleza, funciona. Só que ele gastando tempo fazendo com aquele cara, conversando com o presidente, a reunião com o cara do tapa-olho, gasta-se tempo lá no hangar falando sobre até esse momento do hangar poderia ser melhor apresentado ou melhor aproveitado para ir de fato em âmbitos militares ou explicar melhor o plano. Beleza, o episódio tem mais função agregando melhor até o subtexto dele. Porque não traria de novo leituras que a gente já tem. E não estaria esse negócio de vivo ou morto. Não teria essa brincadeira de vivo ou morto. Queremos 86 vivo. Não, queremos 86 morto. Parece aquele meme lá do abre o portão, fecha o portão. A gente tá vivo, a gente tá morto. Ele tá vivo, a gente tá morto. A gente vai viver, a gente só vai morrer. Exato, porque daí não torna redundante a conversa, que se mal conversada é besta. Mas aí é que eu trago um negócio que 86 fez e ele descartou. Que é lá pelo segundo ou terceiro episódio. Acho que é o segundo, inclusive. É só o segundo. Eles tendo uma vida normal. Por que eu acho esse episódio interessante e fico triste que eles só usaram isso? Porque esse ponto deles tendo uma vida normal teria muito valor agora que eles estão indo pra morrer. Porque daí a gente poderia ter todos esses elementos. A política indo pros caralho, a menininha vendo o Shin como irmão e etc, não quer perder outro. Tudo isso teria um valor se a gente também tivesse um lado dos próprios 86 de, caralho, eu tô indo pra morrer, como sempre. Mas agora eu tenho coisas que importam. Eu não quero voltar morto. Ou eu estou acostumado a morrer, mas eu também quero voltar vivo. E ter esse sentimento de conflito. Porque dos outros lados a gente não vai ter. E quando você chega nesse ponto, seria até ótimo pra amarrar essa temática de vivo ou morto. Só que, qual é o elemento que mostra mais que isso não é aproveitado? É o Shin com a Momo. Porque todo elemento de... Inclusive, até pegando a cena deles lá com outro cara que fazia o paralelo de irmão com o Shin. Aquela cena funciona no momento. Ao longo prazo ela se perde. Porque quem tá vendo essa conexão de irmãos é a Momo. É a Frederica, a menina, a mini wife. Não é o Shin. O Shin o tempo todo só vê ela como um puta do incômodo. Mas, Rafa, esse é uma questão também. Não tem como eles fazerem isso. Mas aí que tá, isso não é trabalhado. Assim. Porque os 5 não são assim. Tipo, o começo dessa temporada estipulou muito bem e não mudou-se a perspectiva deles até então. Porque não tinha como mudar esse pensamento de voltar para o campo de batalha ou criar valor pela vida normal deles. Eles não têm. Eles viveram uma vida normal, eles experimentaram que serem adolescentes normais, não máquinas de guerra nesse mundo. Eles entenderam isso, eles não se adequaram a isso, eles viram que de fato a vida deles é no campo de batalha, porque isso que é o valor da vida deles está ali, e o que tem do lado humano não é tão forte a ponto de fazer conexões de agora temos peso para estar vivo. Não importa muito mais isso. Mas aí é que tá. Desculpa te cortar. É que nesse ponto, pra mim, o 86 se colocou em mais uma armadilha. Porque os dois pontos podem coexistir no mesmo personagem. O personagem pode... Eu não consigo me adequar, eu prefiro o campo de batalha. Eu
Não tem problema nenhum nesse sofrimento, nessa carnificina que a gente tá até a morte. Mas eu ainda tenho esses elementos. Eu tenho essa conexão, o Shin, por exemplo, com a menina. Com o Shin, inclusive, seria o ponto mais interessante, até porque ele tem um lado do Faido. E o Faido é um negócio que eles praticamente salvaram só por salvar mesmo, porque teve a mudança de ação no momento do Shin, mas depois se perdeu. E é isso que fode, porque você tem essas conexões. Essas conexões estão ali. Não é que 86 nunca fez isso. Se ele nunca fizesse, eu, por exemplo, não estaria reclamando disso. Mas ele faz. E aí é muito pelo momento. Quando chega justamente numa cena que é pra gente ter esse momento, e os dois lados podem coexistir, ele não traz isso. Ele só traz o lado que a gente já sabia da primeira temporada. Tá. É porque também ele nem precisava fazer. Porque a gente já sabia. Pois é. Faz sentido. E fazer mais do macro, fazer mais essas coisas, já é um a mais que ele de novo se coloca numa armadilha. Porque isso tudo, além, como o Igor falou, é exposição que a gente já tá vendo pela construção de cena. E você tem mais elementos necessários de dualidade e contradição que não necessariamente precisava estar aqui, mas do lado deles. Porque eles estão indo pra morte novamente, só que num outro contexto. Daria até pra fazer uma outra coisa. Acelera. Tipo, em todos esses momentos aqui, quanto mais forem executados pela ação e muito menos pelos processos, é melhor. Porque os processos a gente já sabe. Inclusive, é uma coisa que a gente pegou na primeira parte, né, no começo dessa segunda temporada, e a gente falou, beleza, porque a gente tá vendo muito mais pela ação e menos pelos processos. Um turbilhão de informações que a gente foi absorvendo de forma gradativa e coisas acontecendo em ritmos acelerados, porque isso importava. O subtexto para, inclusive, âmbito de personagem, já era facilmente agregado pela própria construção de cena ou pela própria ação de personagem ali naquele momento. E nessa parte, talvez seja isso. 86 tá muito lento para coisas que poderiam ser muito mais rápidas e dinâmicas e joga pra frente. Acontece o que precisa acontecer. Sendo que eu espero que agora, no episódio 19, que as coisas de fato aconteçam. Porque essa barriga criada meio que dá redundância a coisas que não precisavam acontecer. Vamos separar algumas coisas, porque, primeira coisa, questão da redundância. A proposta do episódio era ser redundante, porque é um episódio de preparação. Então eles literalmente pegaram todos não, porque os pontos relevantes, que seria o próprio contraste com relação àquele ambiente da federação, isso não foi para primeiro plano, mas eles pegaram isso principalmente por conta do Shin, e o aspecto do irmão dele ser o irmão mais velho, e alguns elementos que depois eles jogam para debaixo do pano com relação a como os 86 são tratados, fazendo uma dualidade do cara chamando os 86 de malditos, transição de cena, mas a gente gosta de você. Se era pra fazer isso, por favor, não fazia. Mas a ideia do episódio é ele trazer esses pontos e ele fazer essa preparação e setar essas informações e ser redundante nesse processo pra preparar tudo pra um clímax. Eu entendo que essa é a proposta. A gente já viu 300 obras que fazem esse tipo de episódio e, entre aspas, a gente comenta, não, esse episódio foi usado pra fazer essa preparação e ele foi descartado dentro desse sentido. Então, eu entendo fazer isso. O ponto é, aqui... O Maurício falou que ele foi nas ideias. E é justamente por episódio ser assim que eu não vou nas ideias dele. Porque ele culmina tudo em um ponto. Então fica mais fácil de você ver e fica mais claro os problemas de 86. Porque aqui ele traz e supre todos os debates e todas as premissas e as ideias em um único episódio. E por meio desses personagens. Então, com base nisso, fica mais fácil de você detectar quais são as correlações, quais são as ideias. E quando você pega pra comparar com o que você via na primeira temporada, e nem só na primeira temporada, o que você via quando trocava pra Lena em primeiro plano, você vê que é uma distinção completa. Onde aqui, tirando o momento inicial de quando eles conhecem a federação e aí é criado um contraste, mas aí não é tão mérito dos próprios personagens da própria narrativa, porque o contraste é inerente. Eles estavam num mundo onde eles basicamente estavam sofrendo uma ditadura e eram escravos, e agora eles estão num mundo que eles dão um mínimo de te trata como um ser vivo, você tem direitos humanos. Então, dentro dessa perspectiva, é fácil de criar contraste, é algo simples. Mas mesmo com isso,
tirando dois aspectos. Você tira o complexo de irmão do Shin e tira o contraste inerente da própria federação comparado com a primeira temporada, cara, sendo bem sincero, não sobra mais nada. Se você tirar isso, não sobra mais nada. E a questão do contraste não é mérito da segunda temporada. A questão do contraste é mérito da primeira temporada, que fez tão bem feito que quando eles vieram para um mundo totalmente diferente, o contraste era inerente. Então ele entregar pipoca era algo relevante. Pelo contraste da primeira temporada, não pelo mérito da segunda. Então, tipo, você tira esses dois elementos, não sobra mais nada. E esse episódio elucida exatamente isso. Porque ele ser tão redundante assim é porque não tem nada pra fazer, não tem nada pra falar. E um episódio de preparação pra 8/6, ele tem muito mais coisa. A gente viu isso na primeira temporada, antes de ele ir pra batalha final. Olha como compara a preparação em questão de carga dramática da primeira temporada, antes de ele ir pra batalha final, entre aspas, com agora essa preparação pra batalha final, entre aspas, da segunda temporada. Olha o tanto de carga dramática, olha o tanto de contraste, olha o tanto de coisa que tinha em comparação com o que tem agora e o que tinha antes. Pô, um abismo de diferença. É um abismo de diferença. E quando troca de plano e volta pros Albas, aí você fala, pô, é uma outra obra, porque continua na temática, na linha da primeira. Por isso que eu coloco. É um problema da segunda temporada? Sim. É desse episódio? Sim. Porque esse episódio, ele só abre os olhos com relação aos problemas anteriores. Então, pra mim, o problema não tá nem na perspectiva de os 86 chegarem e agora eles vendo aquele mundo e agora eles criam pontos de conexão com aquele mundo. Eu nem vejo problema nisso, porque o problema da carga dramática tá inerentemente nessa estrutura. Porque mesmo que se ele tem algum ponto que ele vai se amarrar, como o próprio Shin, ele tem um ponto pra se amarrar, porque o roteiro jogou isso pra ele, e mesmo assim não se sustenta. Então, cara, é muito complicado quando você pega esse aspecto, você olha e você fala, pô, ele digievoluiu pra baixo, ele entrou em decadência com relação à primeira temporada. E os personagens em primeiro plano acabam sofrendo isso. Porque, querendo ou não, você olha pra esses personagens, tirando o momento onde eles tiveram algum processo por conta do contraste, que era inerente, não tinha como fugir, os personagens são os mesmos, os conflitos são os mesmos, inclusive os mesmos da primeira temporada, e acabou. E acabou. Então, cara, eu tô, tipo assim, é um problema da segunda temporada? Sim, mas é um problema que eu não consigo colocar só nesse episódio. É um problema geral da estrutura, que justamente essa ideia dele pular processos é porque ele tá fazendo exatamente o que ele fez na primeira temporada, só que com um contexto diferente. Tem um outro ponto. O episódio de preparação não é o 18, é o 17. O 17 é muito mais eficiente pra isso, porque preparação de forma não redundante foi no episódio 17. Esse daqui, basicamente, o único elemento novo que ele trouxe, que, sei lá, que eu me lembre, foi o avião. Foi a forma de execução do plano. Porque todo o set de problemas políticos, o problema do que as Legions estão causando, a estrutura militar daqui, o preparamento militar, ou até mesmo as conexões temáticas que eles estavam fazendo até então e criando motivação até para isso, foi no episódio passado. Esse episódio, vamos dizer assim, é descartável. É porque daí você comba tanto o elemento de roteiro que eu falei de isso não ser exatamente planejado. Isso. Pra combar com todo o que a gente viu na primeira, quanto os problemas de produção que a gente tá tendo. O próprio diálogo lá da piloto com o cara do tapa-olho, eu achei ele muito mais longo do que ele precisava ser, sendo que era simplesmente vai fazer isso? Vai, então tá. E ele demorou, tipo, 6 minutos. Na verdade, Rafa, esse diálogo aconteceu no episódio passado. Tem essa também, né? Já aconteceu esse diálogo. Ele já aconteceu, a gente viu novamente. Não sei porquê, mas a gente viu novamente. E pior, né? Porque a produção... Eu sei bem por quê. A resposta está no especial que a gente vai ter semana que vem. Então, isso que me fode, cara. Porque o que meio que deu uma chutada nas canelas mesmo foi porque esse episódio mostrou o quão problemática está essa reta final do projeto de 86. Simples assim. Inclusive, não vai ter essa semana, vai ter no dia 4 de dezembro, mas já foi anunciado que não vai ter no dia 11. Ou seja... Em vez de ser semanal, vai ser quinzenal. Basicamente. 86 só termina ano que vem. Não, 86 só termina ano que vem e vamos rezar que pra, sei lá, esse projeto terminar bem e não tenha mais um episódio 18...
que demore o tempo que precisar, que atrase o tempo que for pra fechar bem. Porque, cara, tipo, você vê um episódio 18 que claramente é muito pior de produção e de estrutura do que todos os outros, é bizarro isso. Obviamente, vindo de uma semana de pausa, inclusive. Então, pra não piorar e pra não degringolar essa temporada, espero que atrase, mas atrase pra uma coisa boa. Porque o mundo dos animes já mostrou muitos projetos que simplesmente deram de cabeça na parede no final da sua história, né? Eu não vou quebrar alguns ovos aqui, inclusive. Ou as estrelas se alinharam pra isso, né? Exatamente. Né? Então, espero que o 86 não siga esse mesmo caminho, que é, de fato, um tendão de Aquiles dentro da indústria dos animes, onde projetos são afetados de formas, assim, tenebrosas, âmbitos de calendários abusivos. E, assim, temos aí o resultado disso sendo esse episódio 18, que no mínimo é descartável. Descartável, acho que você tá sendo legal. Se descartasse ia ser bom. E não ter esses problemas tudo. Descartável, a gente ainda tá sendo legal. Porque, querendo ou não, ele é redundante? Mas ele só elucida os problemas da segunda temporada de 86. E, querendo ou não, a gente, principalmente eu, elogiava em alguns aspectos. Porque, querendo ou não, ele trabalha alguns aspectos. E os aspectos que eu elogiei, pode pegar. São 2 elementos. Contraste e a questão do irmão. Então você coloca um personagem que ele é irmão de outra personagem, aí ele vai lá e morre. Aí essa personagem, que é irmã daquele carinha, manda uma cartinha pra ele e ele fica abalado com a cartinha da irmã. Então, ou seja, eles estão tendo problemas pra se adequar ali dentro porque eles são os 86. Eles estão passando em todas as atividades. Olha o Shin, como ele consegue lidar com os problemas no treinamento pra quem for cadete do exército. Então, ou seja, todos os elementos rodam em 2 aspectos. A questão do irmão e a questão do contraste. Então, cara, quando você olha pra estrutura em geral, e você olha pra riqueza da primeira temporada, ele te dá um treco. E principalmente quando ele troca e mostra a Lena em primeiro plano, que é algo realmente muito mais interessante, a que ponto chegamos. A segunda temporada fez com que eu sentisse empatia pela Lena. Esse é o fundo de poço que a gente chegou. Vamos sentir empatia pela Aegir de 86. Pela Aegir de 86. Que foi isso que aconteceu. E ao invés de ele escalonar sobre esses conflitos, correlacionar isso, desenvolver a temática, tudo pode pegar. Tudo que a gente elogiou em questão de montagem e de ideia são derivados da primeira temporada ou da segunda. Quando eles mostram, morreram não sei quem aqui, ó o nome de todo mundo escrito, referenciando o personagem da primeira temporada. O conflito com relação que foi estabelecido ao Shin. A questão do irmão, primeira temporada. Mas o contraste do ambiente, como que era com os Albas e como a gente está sendo tratado aqui. Beleza, essa distinção foi criada na primeira temporada, você só tá usando o mesmo gatilho. Então, cara, você olha assim e fala, pô, eu entendo as ideias, mas elas estão se tornando repetitivas. E quanto mais o tempo passar e isso continuar sendo repetido, pior vai ser. Tanto que se você parar pra pensar da Federação, ela é interessante pela própria situação da própria estrutura desse mundo em si, desse novo ambiente, desse novo país, de formas políticas e militares que eles funcionam de forma diferente do que a gente estava acostumado com antes. Mas isso ele chegou não num teto, mas ele foi ele não foi foco. E é uma coisa que a gente falou inclusive no começo. Ele não foi foco disso. E agora que, vamos dizer assim, que seria interessante se isso fosse foco, porque teria muito mais cartuchos para serem conversados desse mundo e não só trazer âmbito de personagens que não são ruins, mas eles não precisam mostrar muito mais agora, pelo âmbito que estamos do alto da narrativa, que é muito mais interessante você ter aspectos de mundo, aspectos militares, aspectos que enriquecem melhor esses processos, que não são o que está acontecendo. Porque quem está fazendo isso, os personagens que estão fazendo isso, estão jogando a conversas temáticas que não cabem. É muito mais positivo, vamos dizer assim, conversar sobre âmbitos militares e
poder de fogo e táticas de guerra e vamos entender melhor e tridimensionar melhor esses problemas e até mesmo o próprio contexto das Legions pelo ponto de conhecimento que eles têm sobre essas máquinas ou por eles serem ativamente preocupados por existir esse exército zumbi que está dizimando todo o mundo, do que de fato conversas, reflexões em âmbito de personagem. Porque isso daí a gente já teve e muito. Então, se a gente meio que ir peneirando tais informações que foram trazidas e o que de fato é importante de novas informações serem agregadas, aí eu concordo que essa temporada ela deve em âmbito de proporção. A proporção dessas informações são muito menores do que de informações que tivemos da primeira temporada. E, bem, mais alguma coisa desse episódio 18? Tô tranquilo. Beleza. Então é isso.